paz do Senhor. Eu queria saber quem está conosco pela primeira vez. Fique de pé para a gente poder dar um bem-vindo para você. Temos alguém pela primeira vez? Temos ali. Muito bem. Queridão, qual é teu nome? De onde você é no Brasil? Orivaldo de Salvador. Você é bem-vindo no nosso meio. Deus te abençoe. Ok, temos um visitante. Graças a Deus. A Seara está crescendo. Né? Glória a Deus. Queridos, a pastora Silvia está ministrando numa outra igreja hoje. Por isso que eu estou meio perdido. Por isso que eu estou meio perdido aqui. Por isso que eu estou sozinho. Mas é interessante como o Senhor ministra. Ele alinhava as coisas todas para que a palavra dele seja pregada. As músicas que a gente cantou, comparado com o que o Senhor colocou no meu coração, é bem interessante, porque Deus, ele é fiel. Fala assim, Deus é fiel. É interessante que, do mesmo jeito que a gente sempre fala que o deserto, ele não é eterno. O deserto, ele chega numa hora, aí você chega num oásis. Deus prepara o oásis para que a gente descanse do deserto. Só que o oásis também, ele tem começo, meio e fim. Então é uma coisa lógica você antecipar que o seu oásis terminando, você vai se ver de novo no deserto. E nós vemos com o povo de Israel, com Moisés, por causa de murmuração, eles passaram 40 anos dando voltas no deserto. Deus sempre me colocou ao lado de pessoas com bastante influência. Conheci muita gente muito grande pelos padrões normais de finanças, de importância, de cargos. E algumas dessas pessoas me ajudaram. Sempre tive favor na minha vida em todas as áreas. Onde o Senhor sempre me colocou, eu sempre obtive o favor dele. Agora, a gente sempre fala que não é quem eu conheço que é importante. O importante é o QI, é quem me indicou, é quem me conhece. Então, muita gente que eu conheço, importante, eu sou totalmente um zero para essas pessoas. E eu identifico também que, às vezes que eu alcancei favor dessas pessoas importantes, influentes, foi porque Deus tocou no coração daquela pessoa para que me ajudasse. A Bíblia diz que o ímpio ajunta para o justo. Pode ter um ímpio aí com uma fortuna guardada, e a fortuna é sua, e eventualmente vai chegar na sua mão. Porque Deus é que faz essas coisas. Ele orquestra isso tudo. Agora, às vezes a gente, quando sai do oásis, quando a gente está acostumado com piscinas e jacuzzis e coqueiros e aquele negócio todo, e a gente se vê de cara com o deserto, a gente começa a reclamar, a gente começa a falar, puxa vida, um outro dia ruim. E o que Deus tem trabalhado na minha vida nesses últimos meses, talvez, últimas semanas, é não reclamar do que me vem pela frente. Né? Eu vim nu a esse planeta e eu não preciso sair daqui, eu não vou levar nada quando eu sair dele. E eu tenho que entender isso, e eu tenho que falar para meu Deus, o Senhor continua sendo Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Todos nós precisamos de um milagre numa área ou outra. Relacionamentos, saúde, finanças. Todos nós precisamos de um milagre. E muitas vezes esse milagre vem, esse problema vem um gasto extra que você precisa. O carro quebra, a sua saúde despenca,
conforme a idade da gente vai indo, vai tudo despencando, né? Mas Deus, Ele está olhando para a gente. Ele está falando assim, eu quero ver como é que o meu filho vai se comportar na minha disciplina. Como é que ele vai se comportar no que eu vou fazer para que ele cresça. Né? Um diagnóstico médico é uma coisa que é apavorante. E eu tive pensado muito sobre isso. Pessoas importantes que eu conheço, tem uma pessoa importante que eu conheço, que pode todas as coisas. E esse é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja qual for o problema, seja qual for o gasto, seja qual for a doença, seja qual for o problema emocional, Ele é a pessoa mais importante e a única pessoa que me importa que eu o alegre. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, por que Ele é a única pessoa que me importa? Porque Ele me conhece. Ele me conhece quando nenhum de vocês me vê. Ele me conhece quando minha esposa me vê. E Ele me ama do mesmo jeito. Você sabia que Jesus não tem os tantrums? Ele não tem aqueles ataques de fiquei com raiva de você, né? Não quero mais falar com você. Jesus nunca faz isso. Jesus nunca faz isso. Eu não quero fazer nenhuma comparação. Não. Glória a Deus. Salmo 139, de 1 a 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Esse nosso Deus, a gente não precisa disfarçar, a gente não precisa fingir, a gente não precisa fazer nada, a gente precisa ser autêntico. Senhor, eu estou tendo um dia ruim. É ok você falar para Ele, eu estou tendo um dia ruim. Jesus teve dias ruins. Jesus suou sangue. Pense num dia ruim. E Ele venceu todas as coisas. E Ele é o meu melhor amigo, amigo mais chegado que o irmão. E eu dou glória a Deus por isso. Nós temos um Deus poderoso. Quando a gente menos espera, Ele se manifesta. Ele se manifesta para mostrar para a gente que Ele nunca se ausentou dali. Uma das palavras que eu tenho pensado bastante nessas últimas semanas é suddenly, de repente. Em português são duas palavras, subitamente. Jesus, Ele gosta de agir de repente, nos surpreender. Jesus nos dá saídas de problemas que a gente jamais imaginou que fosse possível. E a gente, depois que Jesus fala aquilo, depois que o Espírito Santo nos revela, a gente fala, mas como que eu não pensei nessa saída? Ele gosta de se manifestar subitamente. E uma das passagens na Bíblia que eu mais gosto é uma passagem muito conhecida. É quando Jesus ele morre, ressuscita e se manifesta pela terceira vez aos discípulos. Está no capítulo 21 do Evangelho de João. E eu vou ler um bocado desses versículos. Quanto mais eu leio sobre Jesus, é impossível você entendê-lo totalmente, mas quanto mais eu leio, mais eu me apaixono por ele. E mais curioso eu fico sobre as outras coisas que eu ainda não descobri sobre ele. Então, João 21, começando do versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois, os seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. A gente já ministrou sobre isso, que Pedro ele tá frustrado porque o Messias dele havia morrido. E ele tinha negado, como uma das últimas coisas que ele fez,
com Jesus ainda antes da crucificação. Agora, claro, todos esperam, todos sabem que Jesus vai ressuscitar. Ele falou que ele iria ressuscitar. Mas Pedro fala, eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou voltar à minha vidinha normal, eu vou pescar. E como Pedro era um líder, os outros falaram, então a gente vai com você também. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Quando nós nos vemos empacados, parados, impossibilitados de caminhar, de fazer alguma coisa, de nos ajudar, quando a gente tem os olhos cheios de lágrimas, a gente não consegue discernir quem Jesus é. Eles estavam perturbados e eles não conseguiram ver que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram junto com ele. E os outros discípulos. Simão Pedro, disse-lhe Jesus, os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Essa passagem, um bocado longa, mas alguns de vocês talvez foi a única hora que leu a Bíblia essa semana. Jesus, ele monta o enredo, ele monta uma situação para cuidar, basicamente, de um homem, que é Pedro. Pedro ali era o mais estabanado, ele era o mais... estava com maior remorso, estava arrependido. E Jesus monta uma situação inteira. A gente canta uma música que Deus coloca você no deserto e faz um arco-íris. Não tem uma coisa assim? Uma música assim? Ele nos coloca em situações para que a gente possa vê-lo, para que a gente possa ver a bondade dele, a graça dele. Agora, Jesus queria a atenção total dos discípulos. Sabe por que às vezes a gente vai para o deserto, Deus nos coloca no deserto, para que a gente possa olhar só para Ele, para que a gente não se distraia com outras coisas. E Jesus, ele querendo essa atenção total, ele prepara essa situação. Então, alguns highlights dessa passagem. Naquela noite, eles não apanharam nada. Vocês imaginam como é que foi essa noite com aqueles homens naquele barco? Não era um iate, aquilo era um barco, eles estavam no escuro,
frustrados, com fome. Eu acho que não rolava conversa nenhuma, não rolava nenhum diálogo entre eles. Eles estavam tensos. Aí Jesus se apresenta na praia. Jesus podia ter andado até o barco, Jesus podia ter se manifestado dentro do barco. Mas Jesus ele está preparando tudo. Então ele espera pelos discípulos na praia. E ele pergunta lá da praia: vocês têm alguma coisa que comer? Responderiam: aqui no barco, como é que a gente vai ter alguma coisa? No barco, não pegamos nada. Aí Jesus instrui: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Queridos, às vezes a gente tenta negociar com as coisas que Deus nos diz para fazer. A gente tenta colorir, a gente tenta fazer alguma coisa parecida. Agora, eu sei, e você também sabe, que quando Jesus manda fazer uma coisa, eu sei o que Ele quer que eu faça. Eu sei direitinho o que Ele quer que eu faça. Ele fala para os discípulos: lançai a rede do lado direito. Ele podia ter falado: por que vocês não lançam a rede para o outro lado? O que Jesus quer dizer com isso? Que eles só lançaram a rede para o lado esquerdo o tempo todo? Ele deu uma ordem específica. E muitas vezes a gente tenta dar um jeitinho no que Deus fala para a gente fazer. Isso várias coisas: o tipo de emprego que a gente deve ter, o tipo de sócio que a gente deve ter, o tipo de oferta que a gente deve dar, o tipo de ajuda que eu devo fazer, o tipo de missionário que eu devo ajudar, o tipo de trabalho que eu posso fazer na casa do Senhor. Ele fala especificamente. Ele não manda recado, ele fala: joga a rede do lado direito e vocês vão pegar o peixe. E quando nós fazemos o que ele fala, a gente sempre pega peixe. Amém? Sem negociar o que Jesus fala. Brasas. E eles veem, tem brasas e tem um peixe em cima daquela brasa. Eu imagino, é difícil imaginar, né? Se põe na pele daqueles discípulos que conheciam o Messias, que conheciam Jesus, que andaram com ele. Aí eles chegam na praia, né? Depois de ter os 153 peixes grandes, Pedro pula na água e vai fora do barco, e os outros vão com o barco. Chega e eles veem Jesus, brasas. Como é que Jesus acendeu o fogo? Eu fico tentando, sabe, um peixe na brasa. Aí Jesus fala: vinde e comei. Mas Jesus fala para eles trazerem também dos peixes que eles pegaram. Por quê? Será que assou mais peixes? Ou será que Jesus quer ver o quanto que você vai querer entregar para Ele do que Ele entregou para você? Vinde e comei. Jesus não conversou nada, Jesus não falou nada. Escuta, vocês comeram alguma coisa? Não, então joga lá direito, que vocês vão pegar. Aí eles vêm para a praia, vem o peixe, vê a brasa, vê pão. Aí Jesus fala: vinde, comei. Eu acho interessante a psicologia de Jesus. Isso aí está tudo trabalhando para que eles possam realmente ver como que Jesus se importa conosco. Como que Jesus se importa comigo. Eu acho que se eu fosse Pedro ali, eu estava me debulhando todo. Estava na areia, com a cara fincada na areia. E Jesus, ele, cavalheiro, vinde, comei. E eles comem. E a Bíblia diz que depois de terem jantado, depois de eles terem comido. O quê? Não conversaram nada durante a refeição? Eu acho muito lindo esse Jesus, que ele dá tempo para a gente refletir. Cabeça de Pedro: meu Deus do céu, o que eu vou falar para esse Jesus quando ele me perguntar por que eu traí? Quando ele me perguntar para onde que eu fui, que palavrão que eu falei? Pedro devia estar apavorado. O que é que Jesus vai fazer? O que ele vai falar?
Aí Jesus pergunta para Pedro: você me ama? Sim, eu te amo. Eu não vou entrar nos 3 tipos de amor, mas Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Amo. Aí ele pergunta de novo: Pedro, você me ama? Aí Pedro adora a Jesus. Tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Não adianta eu esconder, não adianta eu fingir que não fiz nada, não adianta, não adianta. Tu sabes tudo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus nos entende e Ele prepara situações onde a gente pensa que está sozinho. A gente pensa que a gente está nadando contra a correnteza. E, na realidade, Jesus está preparando uma situação para que a gente possa dar de cara com Ele. E pare de fingir. E pare de fazer de conta que eu sou uma coisa que eu não sou. Jesus é uma pessoa que se apresenta sempre no subitamente. Eu tomei nota aqui de alguns versículos que mostram o que aconteceu subitamente. Mateus 8, 24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Isso aqui é muito chocante. Isso aqui é muito chocante. Aí eles vão acordar Jesus: Senhor, tem um hino, não se te dá que morramos. Aí Jesus fala: mas por que vocês têm tão pouca fé? Eu prefiro estar no barco com Jesus na tempestade do que estar fora do barco no mar calmo, sem Jesus. De repente, Atos 2:2, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso é Pentecostes. De repente. Mas os discípulos obedeceram, aqueles 120 obedeceram, estavam no cenáculo. Por isso eles foram alvo do enchimento do Espírito, porque eles obedeceram o que Jesus falou. Atos 9:3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, cerca Saulo de Tarso, um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Subitamente. Atos 16:26. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Queridos, de repente, um terremoto na tua casa, um terremoto na tua vida, é para que você seja solto de algemas que prendem você. Vai dar um rebuliço na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Não fique reclamando. Não fique reclamando por causa do deserto. Simplesmente afie-se para que você possa ajudar alguém que está passando por algo que você passa agora. Deus se manifesta subitamente para mostrar que Ele nunca se ausentou. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a gente vive nesse planeta, mas a gente não é cidadão desse planeta. A gente vê tudo sobre documentação com essa nova administração dos Estados Unidos. Nós não somos cidadãos desse planeta. Nós somos peregrinos aqui, nós somos cidadãos dos céus. Não deixe ninguém te convencer de que você é menos que qualquer pessoa. Nós somos filhos de Deus. Eu sou sujeito a tudo que todo mundo é sujeito, assim como você é. Escuta, Eclesiastes, presta atenção, não está sendo projetado, mas presta atenção. Eclesiastes 9, 11 e 12. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos.
que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Um alerta para mim, um alerta para nós. De repente tudo pode mudar na nossa vida, para bom ou para o ruim. Agora, isso também é subdividido, porque de repente no meio do oásis pode aparecer um vulcão. De repente, no meio da fase boa, alguma coisa dá errado. De repente, no meio da coisa ruim, Deus vira o cativeiro. Uma coisa é verdade: Deus detesta murmúrio. Se você não pescou nada, não reclame. Jesus pode estar na praia te esperando com peixe na brasa. Não reclame. Preste atenção nas oportunidades que Deus coloca na sua frente. A gente acabou de ler Eclesiastes. Escuta, todo mundo tem oportunidades. Fique ligado para ver qual oportunidade que Deus dá para você. Se você está em pleno terremoto, suas algemas estão caindo, está com fome, cansado, Jesus está preparando peixe na brasa. De repente, tudo muda. E aí eu quero dar o último de repente. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Esse nosso Jesus, esse nosso Salvador, graça, misericórdia, bondade, Ele vai voltar de repente. Tem vários vídeos no YouTube que falam sobre o arrebatamento. E alguns eu vejo dezenas de vezes e eu nunca me canso. Cada vez que a Bíblia do pastor cai, meu cabelo fica de pezinho aqui atrás. Porque vai acontecer, queridos. E a pior coisa é para um de nós que vem à igreja constantemente, canta, levanta a mão, fica arrepiado, e no final das contas não sobe no arrebatamento. Isso vai acontecer de repente. Eu queria que você fechasse os olhos por um momento. Eu acho que esse é um horário ideal para a gente fazer um apelo. Talvez você esteja vindo na igreja já há 30 anos, mas você nunca se converteu de verdade. Eu vou fazer 2 apelos. Aí você escolhe um dos 2 e vem. Ninguém vai se constranger, porque nós não estamos aqui para constranger ninguém. Só é fato que Jesus, ele está para voltar. Se você assiste televisão, se você está assistindo o que está acontecendo no Oriente Médio, nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo em países árabes, Jesus está aparecendo em visões para milhares de muçulmanos que estão se convertendo. Jesus está para voltar. E seria uma pena se alguns de nós não subisse. Passa o tempo todo na igreja, mas na realidade o coração não está convertido. Não tem ninguém olhando para os lados. Eu quero fazer esse apelo. Se você nunca realmente entronizou Jesus no seu coração, você nunca o convidou para entrar e tomar conta do seu coração, eu convido você a levantar sua mão para a gente poder orar por você. E outro apelo:
De repente você se converteu de verdade e algum tempo atrás você estava cheio do favor, do fogo do Senhor, de fervor. E aí, por causa de trabalho, por causa de correria, você desconectou. Você não se desviou, mas você esfriou. E Jesus quer te abraçar de novo. Você precisa estar na fogueira, você precisa estar junto, você precisa estar nos braços dele. Então, ou se você nunca colocou Jesus no seu coração de verdade, ou se você colocou, mas deixou aquele esfriar, levanta sua mão, deixa eu orar por você. Isso é coisa pra gente valente, porque o diabo não é brincadeira. Deus abençoe. Existe mais alguém? O Senhor é muito bom, queridos. O Senhor é muito bom. Ele nos dá oportunidades e oportunidades e oportunidades. E Ele fica esperando que nós tomemos uma posição. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é tão tardio em irar-se conosco. Suas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. Eu te louvo porque o Senhor entregou sua vida naquela cruz por nós. Eu peço que o Senhor possa subitamente entrar em nosso coração, entrar em nossa mente, fazer um reboliço, fazer um terremoto, ou então chacoalhar bem o nosso barco, para que nós possamos, Senhor, ir tocar no Senhor. Abençoa cada um de nós aqui, Pai. Abençoa cada família, abençoa, Senhor, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada criança. Toca no Senhor com a tua misericórdia cada dia. Te louvo pela graça, te louvo pela misericórdia. Abençoa cada um aqui, Senhor. Fortalece os casais, fortalece os nossos elos matrimoniais, Pai. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Deus é bom. A gente só não pode reclamar. A gente não pode reclamar. Amém?